Eu li o roteiro completo do filme do Bolsonaro para que você não precise passar por isso. E só por isso eu já mereço o seu like, que você me segue e compartilha esse vídeo, vai. Olá, esse é o Cultura Geek, não repara a bagunça. Gente, geralmente eu considero a curiosidade uma virtude, porque a curiosidade faz a gente procurar saber as coisas, viver as coisas. E eu acho isso muito legal, é muito por causa disso que eu sou apaixonado pelo personagem do Lestat. Mas às vezes a curiosidade faz você ler 107 páginas de um roteiro muito ruim na sua sexta-feira à noite. Foi o que aconteceu comigo essa semana. E justamente porque eu não desejo pra ninguém o tipo de dano psíquico que eu sofri, eu vim te contar de uma maneira resumida pra poupar seu tempo e, né, te libertar desse momento. Então, sem mais delongas, vamos lá. O suposto filme, suposto por quê? Aparentemente, né, de acordo com a Intercept, a produtora não tem registro na Ancine, o filme não tem registro na Ancine, então ele não teria autorização nem para ser feito, que dirá lançado. Mas tudo bem, né? Vamos continuar aqui. O suposto filme começa com o Bolsonaro sendo entrevistado por uma repórter de nome Natália. Eu tô olhando porque o roteiro tá aqui, tá? Pra não dar fake news. Senão eles vão fazer uma continuação me colocando como um repórter estereotipado. E a Natália, assim, com muita naturalidade, ela faz um lindo discurso para o Bolsonaro, falando que ele é um cara que ele não é ruim. Ele ama a família dele, ele ama a mãe, ele respeita o pai, ele ama as irmãs. Mas por baixo disso tudo, quem ele é? E aí o Bolsonaro, porque aqui nesse filme ele é muito sagaz, ele responde: eu sou uma coisa que você nunca viu antes, um homem. E é aí que a gente já descobre que esse é um filme de muita ficção. Gente, venhamos, convenhamos, Bolsonaro nunca foi conhecido pela inteligência, por sagacidade, qualquer tipo de coisa que permitisse respostas pungentes assim. Geralmente o que a gente sentia mesmo com as respostas dele era constrangimento. Mas aqui ele é muito sagaz e ele é muito engraçado também. A gente vai falar sobre isso, vamos ver. É muito engraçado que o filme, assim, ele claramente ele tem um viés de documentário, né? Ele também é muito imparcial na forma como ele aborda fatos, porque, por exemplo, ele descreve que houve ali, com o final da ditadura no Brasil, um aumento de revoluções socialistas e comunistas na América Latina que se espalham como uma doença. E aí fica a pergunta, né? Quais países socialistas comunistas são esses? Porque, tirando Cuba, que pode ser argumentada como uma experiência de transição socialista, o resto. Mas enfim, a gente sabe que tudo que não seja muito radical de direita para essa galera é comunismo, então a gente percebe que este é um filme que foi escrito pelo típico doidinho de bairro bolsonarista que você conhece mesmo. Aliás, isso é uma coisa interessante, porque eu tinha visto que este seria um roteiro do Mário Frias, mas essa versão que vazou é assinada pelo Cyrus e pelo Mark Norreste. O Cyrus, pelo menos, tem 22 créditos de roteirista. Mas o roteiro aqui é escrito por uma pessoa que parece não dominar muito bem o formato. Então, assim, eu queria ver se esses outros 22 créditos que ele tem são tão mal escritos ou se existe a possibilidade de um ghostwriter aqui. Porque, gente, sinceramente. Aí eles mencionam aqui o Lula sendo eleito e ele é descrito como um candidato de extrema esquerda. Quem dera pra gente de extrema esquerda fosse mesmo. E aí o roteiro também comenta que muita gente atribui o declínio do Brasil, qual declínio? Ele não diz, mas que muita gente atribui isso à derrota do Brasil para a Alemanha por 7-1. E aí eu queria muito perguntar, quem? Quem enxerga algum tipo de declínio no Brasil e acha que isso está ligado a um jogo da FIFA que aconteceu em 2014? Enfim, né, gente? De novo, eu já falei qual que é o perfil da pessoa que escreveu isso daqui. Aí o roteiro descreve o Bolsonaro, o surgimento dele, como sendo um deputado obscuro, como se ele fosse muito desconhecido, e fala dele como um novo candidato. Esquecendo de mencionar o fato de que ele já era deputado há 28 anos quando isso acontece. Mas enfim, a gente continua aqui porque, né? Agora a gente tem o Bolsonaro brigando com outro repórter estereotipado, agora o Pedro. E sim, esses personagens que não têm a menor importância, eles ganham nome.
Por quê? Não sei. Eu acho que quem escreveu não sabia que eles podiam só chamar de repórter número um, repórter número 2 e pronto. Não. Todos eles ganham um nome e aí você acha que eles vão reaparecer na narrativa e não reaparecem. Aí aqui a gente tem a terceira repórter que o Bolsonaro briga, e isso é a página 5, tá, gente? 5 páginas e a gente já tem a terceira repórter estereotipada com quem ele está brigando, mas essa vai ser recorrente. É a Lara Clark. Essa, gente, eu não consegui encontrar uma equivalência pra falar, tipo, deve ser tal pessoa, porque não achei. E, gente, ela é uma protagonista, tá? Ela é uma protagonista, a gente vai ver quanta coisa acontece por causa da Lara, mas a gente não sabe quem ela é direito. Só que eles batem boca, fica muito claro que a Lara tem um viés de esquerda e ele confronta ela por causa disso. Aí aqui a gente conhece o núcleo de antagonistas, que é formado pelo Jorge, que tá aqui só pra fazer figuração e ser uma figura ameaçadora. A gente tem o Tato, que é contato. A gente vai ver de quem? Tato contato. Eu tenho certeza que isso não foi intencional, porque quem escreveu claramente não fala português. E a gente tem o Aurélio. Qualquer semelhança de nome entre Aurélio e Adélio é apenas coincidência, eu tenho certeza. Agora, o que é muito engraçado aqui é que o Tato, ele oferece pro Aurélio 5.000 reais pra passar o Bolsonaro no cerol. E aí o Aurélio fala, que isso, muito pouco, que isso, cara. Eu já estive com os marxistas, eu já estive com o FLP. FLP é como eles chamam aparentemente o PSOL aqui. FLP pra eles significa Far Left Progressives, progressistas de extrema esquerda. E aqui eles tentam pintar como se todo mundo fosse de extrema esquerda. Porque aí o Aurélio fala, tipo assim, não, para essas organizações que eu já participei, eu agredi umas pessoas, tudo pela revolução. E aí o Tato responde, pela revolução. Realmente, gente. Enfim, eles negociam, o Tato oferece 7.500, o Aurélio ainda não quer. No fim das contas, o Tato concorda em pagar 10.000 reais para apagar um candidato, né? Realmente, assim, até o roteiro tira o Bolsonaro pra bosta, porque acha que a vida dele só vale 10.000 reais, assim. É uma ofensa finíssima que eu tenho certeza que se o Bolsonaro tivesse a capacidade intelectual de pegar a ofensa por trás disso daqui, esse filme não teria sido autorizado. E aí a gente conhece a pessoa que está por trás disso tudo, porque você acha que o Tato é o originador de tudo? Na verdade, a cabeça pensante se chama Paulo Pontes. Paulo Pontes, eu também não consegui encontrar uma referência direta para uma pessoa, mas ele é um empresário e ele já foi uma figura do tráfico. Ele é descrito como um czar das drogas. E a gente descobre aqui que ele foi quem contratou o Tato para o Tato contratar o Aurélio. E ele fala, o cara tem que ser kamikaze, porque a ideia é que ele faça e a gente apaga ele depois. E aí o Tato fala, tipo assim, não, tá tudo tranquilo. A gente deixou tudo acertado, tá tudo certo, não vai ter mais esse problema daqui a pouco. Aí beleza, depois a gente vê aqui um debate eleitoral em que o Bolsonaro usa corretamente a palavra ortodoxia e ele cita dados. De novo, a gente precisa relembrar aqui que é uma ficção e precisa fazer uma suspensão de descrença, porque afinal de contas, quem se lembra dos debates do Bolsonaro sabe que citar dados nunca foi um forte dele, nunca foi uma capacidade dele, na verdade. Enfim, essa outra pessoa aqui que supostamente é o Bolsonaro dá um tanto de dados para falar que não, eu sou diferente de todos esses outros candidatos. Não importa o que eles prometam, eu vou libertar vocês. Libertar do quê? Ele não fala muito bem. E a gente sabe que isso, pelo menos, se parece com a verdade. Aí aqui é muito engraçado, porque existe um momento em que um outro candidato, o Francisco Alves, ele tenta falar um pouco sobre as propostas dele. E aí o Bolsonaro interrompe dizendo uma coisa tipo, a mesma merda num novo vaso. E aí o público tem uma reação de risadas escandalosas. A maioria das pessoas ama isso, é o que está escrito no roteiro. E aqui a gente percebe o quê? Que este filme está tentando fazer com que o Bolsonaro seja uma figura muito engraçada. E ele sempre tem alguém do lado para rir de maneira escandalosa de tudo que ele fala, porque eles não podem correr o risco do público não entender que era para aquilo ser engraçado. Se colocasse aquela trilha de riso do Chaves,
talvez fosse mais discreto do que que o roteiro tenta construir aqui. E aí você pode falar, Guilherme, você está sendo implicante. Não é que o filme está tentando fazer isso. Ah, está sim. O roteiro diz com todas as letras, quando descreve o Bolsonaro na página 4, que ele é alto, bonito, sorriso fácil, sagaz, impetuoso e engraçado ao mesmo tempo. E aí fica aquela coisa, né? De todas essas características que ele fala, talvez alto seja verdadeiro, porque, né, eu acho que ele tem mais de 1,90 m. Agora, todo o resto, gente, bonito. Engraçado também é uma coisa que eu questiono, porque assim, eu acho que a única vez que ele me fez rir foi o dia que ele foi preso, mas depois do debate, a gente vê ele encontrando a Michelle e todos os filhos dele. E eles têm uma relação linda, sabe? Aquelas coisas que a gente vê nos prints, nos relatos indiretos sobre a relação entre a família, nada daquilo, dessas brigas, dessas discussões, dos maus tratos aparece aqui. Eles são sempre muito carinhosos uns com os outros. E aqui nesse momento, a Michelle dá uma xingadinha nele, falando: ai, que palavreado, você precisava mesmo falar vaso, mas eu estou preocupada com você. E se fizerem alguma coisa com você? Eu e a Laurinha precisamos tanto de você. Aí beleza, a gente tem aqui mais um corte, a gente vai ver que o filme é meio que uma coxa de retalhos, os cortes assim se sucedem e não tem muita ligação de um pro outro. É só um tanto de cena que as pessoas idealizaram e acharam que se colasse junto ia dar tudo certo. Mas aí a hostess, né, a pessoa que tá aqui fazendo a entrevista, ela faz umas perguntas muito naturais, tipo assim, o que você mais valoriza na sua vida? Gente, não é assim que candidatos à presidência são entrevistados, mas tudo bem. Aí ele responde falando sobre a família dele, ela já emenda aqui com: mas e as bichas, hein? Ela literalmente mete um What about the homosexuals? Que é tipo, e os homossexuais? Pra confrontar as falas erradas que o Bozo já teve. E aí, o Bolsonaro argumenta que, tipo assim, não, as falas que eu tive, eu fiz porque é engraçado, sabe? Tá tudo bem. Ele literalmente encerra essa parte dizendo que porque era engraçado, eu sou uma pessoa real, eu sou crua, eu uso palavras ruins, palavrões, eu rio. Então me eleja presidente. E aí o público racha de rir por algum motivo. Lembra que eu falei sobre a trilha do Chaves? Aí a Natália menciona um acontecido na vida dele, que é o acontecido da Glória de Rosales. Parece um nome brasileiro pra você? Também pra mim não. Mas aqui pra mim me parece, né, um paralelo claro com a Maria do Rosário. Porque mostra que ele sendo confrontado por uma pessoa e ele fala uma fala bem parecida, mas assim, levemente diferenciada, justamente pra poder passar um pano pra ele. A que a gente tem clássica dele conversando com a Maria do Rosário, que rendeu o processo, que se não me engano ele até perdeu. Aqui é mais um indício de que quem escreveu esse roteiro deve ser gringo mesmo, porque é uma pessoa que não sabe a diferença entre português e espanhol. Glória de Rosales não parece um nome brasileiro. E até passaria, se não tivesse acontecido várias outras vezes que a gente vai pontuar também. Mas tá, eles passam isso, aquela cena, levemente alterada pra parecer que ele é uma pessoa razoável. E aí depois, o Bolsonaro sai brigando com o filho dele, Eduardo, por causa da fala da Glória, falando tipo assim, você sabia que ela ia me falar isso? Como? Não sabemos, mas é porque o filme tem que construir essa relação de pai e filho. Então a gente vai ver isso aqui, né? Com o momento em que o Eduardo fala, tipo assim, não, tá tudo bem que ela perguntou, porque você saiu bem dessa. Aí a gente passa aqui por um erro também, porque o Bolsonaro fala, eu quero sair desse carro, porque eu vou embora pra casa, eu não quero ficar perto desse menino. E aí o motorista, deve ser, fala com ele, tipo assim, cara, mas essas pessoas aqui vão te matar. Por que eu falo que deve ser? Porque o roteiro coloca como sendo o Eduardo falando. Só que quando o Bolsonaro responde, ele fala com alguém e depois vira pro Eduardo. Não foi o Eduardo que falou? Então eu imagino que é um erro aqui. Mas vamos lembrar que esse roteiro que vazou é a 7ª versão e ainda tá com esse tipo de erro. Eu queria muito colocar as mãos na primeira, porque a gente imagina o que devia ser. Mas aí tá, o Bolsonaro desce do carro, o Eduardo Bolsonaro desce pra tentar conversar com ele, acalmar ele. Aí o Bolsonaro entra no carro de novo e o carro sai com o motorista. O Eduardo fica gag dela gag, tipo, e aí, o que tá acontecendo? Aí o carro que tava lá na frente volta, pega o Eduardo
E o Eduardo começa a rir muito. Ele ri muito dessa situação, de novo, trilha do Chaves. E aqui o que acontece? Eles brincam de lutinha e pronto, assim se resolve o conflito entre eles. O pior é que essa situação é tão ridícula, tão infantilizada, que ela eu acredito que talvez tenha acontecido de verdade entre os dois. Aí aqui do nada, a gente tem outro corte, um flashback para o Bolsonaro na época dele no exército. E né, eu imagino a transição acontecendo, dele brincando de lutinha com o filho dele, aí ele lutando de verdade contra o Paulo Pontes. Lembra do Paulo Pontes? Paulo Pontes, aquele czar das drogas, ele está aqui sendo contido na Polícia Federal. E o Bolsonaro, mais forte do que ele, prende ele contra a parede e faz as pessoas tirarem foto do quê? De uma tatuagem que ele tem no pescoço. Aí, gente, aí a gente tem a minha cena favorita, porque, né, mais um corte, mais uma cena que não tem ligação nenhuma com a que veio antes. A gente tem tempos atuais de novo, atuais assim, né, da época da primeira eleição do Bolsonaro. E a gente tem aqui, primeira não, né, a única, porque a gente sabe que a segunda ele foi derrotado. E agora ele tá preso, não pode mais concorrer. Mas, enfim, lá atrás, 2018. Mas aí tá, a gente tem aqui a família toda feliz indo almoçar num restaurante a céu aberto, tá, que tá lotado. Tá a família toda, mais uns amigos dele que vão aparecer recorrentemente durante o filme. Que é o Zico, que fica tocando violão e rindo. E aí chega uma mulher chamada Dolores. E essa mulher é descrita como tão linda quanto. E essa mulher é descrita como sendo tão linda quanto ela é velha e triste. E aí... Ai, tá velhinha, né? Oi, tá bem velho. Ela vai morrer, né? Quase tá morrendo. Vai, cabecinha. Vai. E assim, essa velha, ela é muito ligada à fé, a um ponto de ela se tornar uma figura mística. Qualquer, assim, ligação com a Damares deve ser mera coincidência, porque, nossa, será mesmo que esse roteiro ia chamar a Damares de velha triste? Eu acho que não. Mas aí, assim, ela tá passando, ela para, olha pra ele, ele chama ela de vovó, né? Mas aí a velha elogia a família dele, fala que ela foi enviada por Deus e todo mundo acha isso super normal. E aí ela simplesmente tira ali um saquinho, sim, com umas pilulinhas feitas em casa e fala com ele: ô meu querido, você tem meu voto, tá mais do que isso, mas eu tô sentindo que você vai ter uma dor de cabeça, toma isso aqui. E aí o que acontece? O Bolsonaro pega essas pílulas misteriosas que ele não sabe o que tem dentro, que são caseiros, dados por uma senhora que ele não conhece, e ele toma com água. Esse é o tipo de situação que o Proerd tentou te avisar para ter cuidado, mas claramente o Bolsonaro não fez Proerd. Por incrível que pareça, isso vai ser importante para o filme. Mas aí, em seguida, o que acontece com a nossa querida Dolores? Ela desaparece. Ninguém vê para onde ela vai. E aí fica uma coisa pra gente assim, ela é uma aparição sobrenatural? O que é que tá acontecendo com Dolores? Não vamos ter explicações sobre isso não, tá? Mas ela foi enviada por Deus, então você aceita os milagres envolvidos. Outra preocupação que esse filme tem é deixar muito claro que existem pessoas de minorias que apoiam o Bolsonaro. E aqui, por exemplo, a gente tem uma cena da Lara. Lembram da Lara, a repórter? Ela entrevista duas mulheres, né, pra falar que, ó, tem mulheres que fazem parte e que acompanham a campanha de eleição aqui dele. E aqui as mulheres aparecem só pra falar, tipo assim, eu tô aqui pelo capitão, pra nada, tá? Essas personagens, elas vão aparecer outras vezes na história, mas elas não têm nenhuma função a cumprir. Elas só estão aqui pra falar que, ó, tem mulher que vota nele, olha só. E aí, o que é engraçado? Lembra que eu falei que a Lara é uma caricatura? Logo em seguida que ela fala com essas duas mulheres, ela encerra falando uma coisa tipo assim: bom, como a gente sempre soube, ele é muito bom em aproveitar essa ira populista, o ressentimento e os sentimentos paranoicos que estão nas redes sociais. A campanha toda dele é baseada em medo, e sem medo ele não tem nada pra usar e nada que sirva de vantagem. Realmente parece as coisas que os repórteres falavam sobre ele, né? Qual? Não sei.
De novo, é parte do porquê eu falo que eu não consigo identificar a Lara como ninguém da mídia. Porque apesar de eles sempre falarem que a mídia bate muito nele, esse tipo de discurso nunca foi veiculado na mídia principal, né? Aí, beleza, corta nessa cena, mais uma cena que não tem ligação nem com o que veio antes, nem com o que veio depois. A gente tem aqui agora outra cena, que é o Bolsonaro dentro do carro, conversando com o Carlos Bolsonaro, que vai ser meio que um protagonista aqui também. Eles colocam o Carlos sendo um grande papel, sabe Deus por quê, e também sendo muito agressivo. Mas aí o Carlos tá falando, tipo assim, cara, a gente vai ganhar, a gente tá ganhando espaço ali nas pesquisas, então tá dando tudo certo, muito bom pra gente. E o Bolsonaro fala com ele, meu filho, calma, não é bem assim. Nós somos os azarões disso daqui. Mesmo se a gente estivesse com 90%, a gente sempre vai ser o azarão. E aí todo mundo ri e o Zico começa a tocar violão e acaba a cena. Daí beleza, corta pra Juiz de Fora, a gente vê o Aurélio ali observando e o Luiz falando, tipo assim, tá vendo? Eu te falei que... Falando com o Bolsonaro, tá? O Aurélio ainda tá separado. E aí o Luiz fala, tá vendo? Eu te falei que aqui ia dar muita gente, olha como tá cheio. E aí ele começa a bater boca com o porteiro. Aí entra o Bolsonaro vira-votos. Todo mundo faz muita piada, né, com vira-votos, com o bolo e café. Mas olha só como é importante. O Bolsonaro vai pra conversar com esse porteiro e fala assim, meu amigo, você vota em mim? Aí o outro, não. Ah, então você vota no partido, né, comandante aí, o partido que está no poder. Mas vou te falar uma coisa. Quanto que você ganha? Você ganha mal, não ganha? Quando eu ganhar, você vai ganhar melhor, porque você vai poder competir pelo seu serviço. Eu vou melhorar a economia e você vai ganhar mais. E aí o cara fica meio maravilhado e ele fala, tá vendo? Virei a foto dele. E aí você pensa, ah, esse porteiro vai ser importante pra história? Não, essa é a última vez que a gente vê ele. Mas assim, é porque a ideia aqui é mostrar que ele é um cara muito humilde. Nossa, como ele é modesto. Não. Ele é uma pessoa que cada voto pra ele conta. Todo mundo que ele passa, ele conversa, até o porteiro. Nessa toada, a gente vê aqui um amigo do Bolsonaro, que é o Hugo Betão, né? Não preciso nem falar quem é. Mas pra deixar muito claro que ele tem amigos que não são brancos. E aqui eles passam aqui um momento do Hugo falando que, ah, mas ele já salvou a minha vida, inclusive com uma piadinha que não faz sentido no Brasil. Que ele contando que ele caiu na água quando ele tava no exército e as pessoas fizeram piada, tipo assim, ah, preto não sabe nadar. Isso não é uma questão no Brasil. Sabe o que também não é uma questão no Brasil? O Aurélio entra num bar e pede uma cerveja, obrigado. Gente, a pessoa não foi capaz de dar um Ctrl T, digitar a beer, please, no tradutor e ver como é no Brasil. Gente, olha só, eu fiz isso enquanto eu estava falando, não leva 10 segundos. Junta isso com a Glória de Rosales, com a questão da piadinha sobre pessoas negras não saberem nadar, a gente vê com certeza que quem escreveu esse roteiro não conhece nem a nossa língua, nem a nossa cultura. Mas vamos continuar. Aí nós temos realmente a cena do ataque. E, gente, até que aqui as coisas são um pouco verossímeis, apesar de que a gente tem um momento em que o Aurélio enfia a faca e gira, coisa que não parece acontecer no vídeo, mas tudo bem. E aí temos todo um momento de confusão, todo mundo tentando entender o que acontece. Correm com o Bolsonaro vitimizado para dentro do carro e tentam fugir para procurar um hospital. Muita confusão acontece, eles se perdem, o Bolsonaro é engraçado de novo, porque ele fala, meu Deus, esse povo nem sabe para onde está indo. E aí nós vemos a Lara, aquela repórter estereotipada que eu falei antes e que é muito raivosa. Ela entra aqui com a câmera e já fala, tipo assim, gente, aconteceu um ataque e eu vou dar a notícia em primeiro lugar. Tá, ele foi atacado, tudo mudou aqui, vamos entender o que tá acontecendo, voltamos com mais notícias em breve. E aí fica estabelecido pra gente o quê? Lara é uma pessoa que vai fazer tudo para ser a primeira a dar uma notícia, né? É nesse momento também que acontece uma cena que virou muito piada no Blue Sky, que é o Carlos Bolsonaro falando Raise your legs, papai, raise them up. E tipo assim, levanta as pernas, papai, levanta. Como o roteiro é escrito em inglês, mas ele quer que você não se esqueça que a história se passa no Brasil, de vez em quando os personagens soltam uma palavra em português, tipo papai. Papai tá sempre em português. O negócio é que fica parecendo que a natureza da relação deles é outra, né? O jeito que isso é escrito, a escolha de palavras, tudo muito esquisito. Aí beleza, a gente vê o Aurélio sendo pego, o Bolsonaro avisando, tipo assim, ó, ele não tá agindo por conta própria não, tem que procurar quem foi que mandou, porque ele tá muito lúcido, tá?
De acordo com o que é importante para o roteiro, nesse momento ou ele tá muito lúcido ou ele tá completamente incapacitado. Mas aqui, como era importante mostrar como ele é inteligente, sagaz, né? Que o roteiro já afirmou que ele é sagaz, então eles agora tinham que provar. Então aqui nesse momento ele vai e pensa à frente de todo mundo e fala: não, ele não tá agindo sozinho. Beleza, a gente tem um corte aqui de novo, né? A gente vê aquelas duas meninas que a gente tinha visto antes, que estão ali só pra falar que elas estão apoiando o capitão. Elas aparecem chorando. E por algum motivo o roteiro acha que isso é muito bom para a narrativa que está sendo contada, tanto que eles falam que esse take deveria durar um momento alongado. Depois a gente corta pra Lara e ela tá ali frenética, tipo assim, meu Deus, a gente tem que descobrir pra onde ele foi, onde foi que ele foi parar, o que é que aconteceu, vamos acompanhar. E aí o cameraman dela se chama Benito. Novamente, mais um nome muito brasileiro, né? De novo, se fosse só isso, tudo bem. Mas junta com a Glória de Rosales, junta com as questões anteriores que a gente viu sobre cultura, junta com o cara pedindo o drink em espanhol, né? Enfim. E aí o Benito, a gente vê que ele não compactua muito com a Lara, porque ele fala: ah, mas você tinha que parecer tão feliz com isso? E a Lara, né, de novo, muito estereotipada, fala assim: meu filho, foda-se, ele fez por merecer. Aí corta, a gente vê a família chegando lá no hospital, na verdade está só o Bolsonaro com o filho dele, Carlos, e a equipe, né? E, gente, sinceramente, se eu fosse a galera desse hospital, eu já estaria em contato com o meu departamento jurídico para perguntar se eu posso processar caso esse filme saia algum dia e não vire Lost Media. Porque assim, as pessoas entram e saem desse hospital na hora que querem. Tem gente que entra e sai da sala de operação na hora que quer também. Daí a gente vê que a Lara chegando lá no hospital, ela descobriu onde ele foi parar. E chega um outro repórter também, que é o Baltazar. A Lara, ela chega a interagir com o Hugo, que é o amigo dele, né? E ela fala, tipo assim, e aí, me conta, ele morreu? E o cara, tipo, ah, bem que você queria. E aí o Baltazar fala: mano, você sabe que eu sou legal com vocês, eu sempre fui justo. Conta aí pra gente o que é que tá acontecendo. E aí, com o Baltazar, ele tem mais boa vontade, o que indica que o Baltazar talvez seja mais neutro. E fala, tipo assim, não, a gente sabe a mesma coisa que você, tá? Tá tudo muito novo ainda, nós não sabemos de nada. O Hugo entra, e aí essa cena termina com a Lara olhando para a câmera do Benito e falando: o povo do Brasil merece saber a verdade. Se ele estiver vivo, nós vamos conseguir essa prova para vocês. Basta um vídeo, uma foto para dizer toda a verdade. Parece mesmo algo que um repórter diria pra câmera, né? Acho até que ela poderia falar com o Benito, alguma coisa do tipo, mas com a câmera, gente, que tipo de promessa é essa, sabe? Aí começa a cirurgia com o Dr. Tavares, o Dr. Tavares tentando lhe fazer tudo que ele pode pra salvar. Ele se apresenta pro Bolsonaro, e aí o Bolsonaro fala com ele, ele fala uma coisa muito sagaz, né? Provando que ele é muito sagaz. Ele vê o cara entrando na sala de cirurgia, todo vestido de médico, e pergunta: você é médico? Aí o Dr. Tavares fala: ah, não, eu sou sim. E aí, quem tirou a arma do seu ferimento? E aí agora, o Bolsonaro já tá incapacitado de falar. Ele falou ali, não tem 2 segundos. Mas agora responder, tipo, não fui eu, ou não, já é demais, tá? Ele gastou tudo o que ele tinha de retórica falando: você é médico? Pra um cara vestido de médico numa sala de cirurgia. Aí beleza, corta, o Carlos tá aqui ligando pra Michelle e pro Flávio e falando: gente, ele foi atacado, a gente não sabe o que tá acontecendo, mas ele vai receber cirurgia agora. E ao mesmo tempo que isso acontece, a Michelle e o Flávio veem uma notícia de uma apresentadora chamada Priscila, que ela fala, tipo assim, gente, aqui na rede UK Brazil Report, vai saber que rede é essa, ela anuncia que morreu, tá? Já era, foi com Deus. E aí o Flávio fica chocado, tipo, não, isso tem que ser um erro, não pode ser real. Mas ele tá no telefone com o Carlos fala: não, não é verdade. E aí eles combinam, tipo, não, a gente tem que fazer alguma coisa para provar que não é verdade. E, gente, eu pelo menos não me lembro de ninguém chegando a noticiar que ele tinha morrido de fato. Mas enfim, isso vai ser importante, porque o filme usa isso para fazer um retcon de outra coisa. Vamos chegar lá. Aí aqui a gente vai entrando no clima de realmente acontecer a cirurgia. Então, como o Bolsonaro tá incapacitado de falar, como a gente viu lá atrás, aqui começa a ter voice-over. Então ele tá dublando aqui porque ele está falando de fora do corpo dele. E ele pede, tipo assim, meu Deus, por favor, tenha piedade da minha família, deixa eu voltar. Olha que homem
caridoso, generoso. Não é nem por ele que ele tá pedindo pela família dele. Aí aqui a gente vê de novo aquelas meninas lá chorando porque elas ouviram a notícia de que ele morreu. Notícia que a gente sabe que não é verdadeira. Mas a gente vê que realmente o filme faz questão de mostrar que, tipo, olha só, como essas mulheres gostam tanto dele. Cientes desse sofrimento que está sendo causado nos espectadores, nos apoiadores, o Carlos vai lá dentro do hospital e fala assim: doutor, meu pai precisa fazer um pronunciamento porque a gente precisa provar. E o doutor fala: não, eu faço, eu vou falar. Aí ele fala, tipo assim: ó, sou eu que tô cuidando dele, ele tá vivo, tá, tô fazendo o que é possível, mas vai cuidar da vida de vocês aí. Aí corta lá pra fora, a gente vê a Lara falando que ela teve informações de que ele foi mesmo, já morreu, já foi, apesar de que não tem o pronunciamento oficial, e que foi ela que reportou isso para a empresa dela, que é a UK Brazil Report. Aí, nesse momento, o Eduardo chega, vai direto na Lara e fala assim: você tá mentindo, é mentira sua, meu pai tá vivo. E aí o Baltazar, aquele outro repórter, o que a gente viu que ele é mais neutro, né? Ele fala: prova então, Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro. E aí o Eduardo Bolsonaro só fala assim: meu pai tá na cirurgia, ela tá mentindo e ela sabe. E aí isso serve pra todo mundo, que não viu ainda o pronunciamento do médico. E aí o Baltazar vira pra Lara com muita raiva e fala: fonte confidencial é meu furico. Você tá queimando o filme de todos nós com esse comportamento. Daí ele continua: você não é repórter, você é militante. Aí você falou que ele morreu, agora ele tá de volta dos mortos. As pessoas começaram a chamar ele de mito por causa disso. E aí tem um repórter que fala mito, o Baltazar fala: tá vendo? Olha só, o que você fez? Daí o Baltazar ainda tenta dar uma conversada com o Eduardo ali, né? Depois dessa prova de lealdade, ele fala: por favor, só uma palavra, a gente não noticiou isso. E aí o Eduardo entra e fica estabelecido pra gente, ok, que o Baltazar é uma figura que não é de esquerda, né? Ele tem esse viés da imparcialidade. Aí aqui a Lara recebe uma ligação do Tato. Lembram do Tato, que foi quem contratou o Aurélio? E aí o Tato fala com ela, tipo assim: minha filha, você quer entrar lá? Você quer ter uma exclusiva? Eu consigo movimentar isso pra você. Inclusive, tem um momento em que fica meio implícito aqui que eles já militaram juntos em algum coletivo, né, de esquerda. A gente já viu o Tato falando pela Revolução lá com o Aurélio. Então aqui ele conversa com a Lara e ele fala que nós éramos da velha guarda, lembra? Nós éramos jovens, nós íamos mudar o mundo. Vamos lembrar que a Lara é descrita como sendo gringa, inclusive. Então, assim, qual que era essa organização mundial em que eles conheceram quando eles eram jovens? Ou se a Lara veio pro Brasil jovem ainda e começou a militar aqui cedinho, mesmo vindo de outro país. Enfim, nada disso é explicado. Pobres aqueles que não sabem voar. Mas aí o que acontece? O Tato promete pra ela que vai dar um jeito de levar ela pra dentro do hospital pra ela conseguir arrumar alguma foto, algum vídeo que prove o estado de saúde do Bolsonaro, que eles ainda acham que pode estar morto, pra restaurar a reputação dela. E aí a gente corta pra um momento, gente, que eu ri, mas eu ri de tristeza. Porque foi um momento que eu entendi que, apesar de todos os defeitos, esse filme se leva a sério. Porque mostra o Carlos Bolsonaro lá dentro do hospital. E aí ele se senta cansado e tem alguns quadros em volta dele. Um deles é o La Pietà e o outro é o Lazarus Rising, do Bloch. E aí eu olhei pra essa tentativa de uma construção de semiótica e eu falei: gente, essas pessoas realmente acham que elas estão fazendo um bom roteiro. Elas acham que isso aqui está sendo bem construído. E aí eu ri, mas eu ri com um pouco de peso na consciência, porque eu fiquei com um pouco de dó. Aí tá acontecendo a cirurgia, e gente, é uma coisa super gráfica, porque descreve aqui o médico tirando os intestinos e acertando eles, porque tava tudo retorcido. E aí o Carlos, que tinha entrado na sala de cirurgia, numa cirurgia séria dessas, meio que passa mal e sai de novo. E aqui a gente tem uma nota muito engraçada que fala que todos os procedimentos médicos, cirúrgicos, etc., vão ser conferidos e confirmados por um conselheiro médico, né? Uma consultoria médica para verificar a veracidade. E, gente, isso é a 7ª versão e isso ainda não aconteceu. Pode ser que essa cena tenha que ser completamente descartada, porque, assim, a questão sanitária, pelo que está sendo descrito aqui, tá meio comprometida, né? Mas, enfim, as pessoas entram e saem na hora que elas querem numa cirurgia dessas, uma pessoa que não tem o menor treinamento médico, mas, enfim. Aí a gente tem mais um corte, a gente vê o Aurélio sendo interrogado. E o Aurélio, né, é perguntado:
Quem te mandou? E ele fala, foi Deus. Deus escolhe as coisas loucas para envergonhar as sábias. E aí você pode pensar, uai, eu conheço essa frase, será que o Adélio realmente disse isso? Não, quem disse foi o Malafaia. E o Malafaia disse isso sobre o Bolsonaro. Deus escolheu as coisas loucas para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas para confundir as fortes. Agora a coisa vai ser mais profunda. Deus escolheu as coisas vis, de pouco valor. As desprezíveis, que podem ser descartadas. As que não são, que ninguém dá importância, para confundir as que são, para que nenhuma carne se glorie diante dele. É por isso que Deus te escolheu. Hello, darkness, my old friend. Por que o filme achou de bom tom fazer essa realocação da frase? Não sabemos. Aí tá, a gente vê a Lara Clarke chegando aqui pra entrevistar o Aurélio, porque o Tato prometeu pra ela que ela ia conseguir. E aí a gente tem o Tenente Ramos perguntando pra ela, tipo assim, quem que você conhece? Porque a mídia inteira tá aqui tentando entrevistar esse cara e ninguém consegue. Aí você tenta e manda uma ligação pra mim falando, não, deixa ela entrar, eu quero saber quem que você conhece. Ela não dá satisfação, vai tentar entrevistar o Aurélio, mas é tarde demais. Por quê? Chegam 3 advogados e falam, ó, nosso cliente não vai hablar. Aí beleza, o Tenente Ramos já vira pra lá e fala assim, nossa, eles chegaram rápido, né? E aí a gente vê o quê? Que estão gerando uma desconfiança sobre, ué, por que esse preso tem advogados? E assim, a questão do devido processo legal, essa pessoa que acabou de ser presa, nem foi interrogada direito ainda, já está sendo, assim, disponibilizada para entrevista. Beleza, mais uma cena de cirurgia aqui, mais uma pra provar que o Bolsonaro é muito engraçado, porque ele tá ali naquele voice-over, né? Ele ainda tá na EQM dele. E aí ele ouve um médico falando assim, tesouras, por favor. E a gente ouve o voice-over falando, tesouras? Mas já não me cortaram o suficiente? Ah, ele é muito engraçado. Ele é muito coitado. É pra gente simpatizar com ele aqui. Mais um corte, mais um flashback. Aqui a gente vê a Michelle entregando currículo pro Bolsonaro lá na Câmara, né, querendo ser contratada, falando que ela vai ajudar a campanha dele. E aí ela mostra que ela é muito competente, mas ela já fala que ela nem sempre vai poder estar a serviço porque ela tem missa todos os dias. Uai, Michelle, missa? Você não é evangélica? Aí o flashback tem um corte. Aí corta, já mostra eles se casando, trocando votos, e o padre falando bem da filha que vai vir, porque ela vai ser como uma flecha na escuridão. Aí o flashback tem mais um corte. A gente vê o Bolsonaro indo na casa do Paulo Pontes, você deve se lembrar quem é. E indo falar um pouco sobre, tipo assim, ah, não, é porque eu sei, né, que pra fazer campanha eu preciso da sua ajuda, do seu patrocínio, e aí como é que é? E o Paulo Pontes começa a conversar com ele, saber sobre o que ele já fez, e aí ele conta, ele começa a perceber o quê? Que existe uma marca de uma tatuagem que foi retirada no pescoço do Paulo Pontes, e logo ele se lembra o quê? Daquele homem que ele prendeu lá atrás. Aí, tendo reconhecido ele, o Bolsonaro logo fala, sabia que eu trabalhava na fronteira pegando criminosos que contrabandeiam drogas? Um deles que eu peguei fugiu. E ele tinha uma cicatriz, só que ele foi embora pra Cuba pra fazer uma cirurgia de mudança de rosto pra se livrar da tatuagem. Lembrando que a tatuagem era no pescoço, ele mudou de rosto pra se livrar. Se sentindo acuado, Paulo Pontes resolve mudar de assunto, fala tipo assim, não, porque a gente vai te dar 5 milhões hoje. Aí ele fala, mas quem é que vai financiar? São os cartéis? São os cartéis, né, seu cicatriz? Eu sei quem você é. E aí ele vira as costas e vai embora. O que acontece? A gente entende por que o Paulo Pontes contratou o Tato para contratar o Aurélio. Era uma vingança pessoal, porque o Bolsonaro não quis se corromper por ele. E aí a gente lembra o tanto que esse roteiro é cafona. Por quê? Porque aqui eles falam sobre como essa notícia do ataque está sendo dada no mundo inteiro. E aí o negócio cita que passou no Reino Unido, no Japão, na França e o bom e velho Estados Unidos. Gente, vamos lembrar que um roteiro ele geralmente não é publicado, tá? Isso que tá acontecendo não é regra. A maioria dos filmes você nunca vê o roteiro, você só vê o filme. Isso supostamente só ia ficar para a equipe ver. E mesmo assim eles colocam esse tipo de cafonice. Meu Deus. Aí aqui, gente, o momento pobres daqueles que não sabem voar se intensifica muito. A Michelle chega lá no hospital com o Eduardo. Eles entram, a Lara tenta, tipo assim, arrumar mais uma
exclusiva, né, perguntando pra Michelle. A Michelle reconhece ela, só dá um olhar frio e entra sem falar nada. E a Lara começa a falar sozinha, tipo assim, meu Deus, eu preciso muito de uma foto que comprove que ele está morto. E aí o Benito, né, esse nome muito brasileiro, vira pra ela e fala, por que você não pede pra sua fonte confidencial? E aí, neste momento, absolute novela, o Tato entra no hospital sem ser visto, sem ser notado, disfarçado de jardineiro. E eu não tô zoando, gente. Ele põe uma roupinha de jardineiro e entra. E aí, o que que acontece? Ele entra mesmo. Lembra que eu falei que se eu fosse do hospital, eu já estaria perguntando sobre a possibilidade de um processo por difamação? Porque, gente, olha o que eles falam sobre a segurança desse hospital. Que as pessoas estão entrando ali, mesmo com pacientes de alto perfil, em uma cirurgia de alta periculosidade, as pessoas entram sem se identificar com uma roupinha de jardineiro. A recepção não pega isso, mas sabe quem pega? O Benito. O Benito olha pro uniforme, percebe que ele usa sapatos chiques e fala, uai, tem alguma coisa errada aí. Aí sabe o que ele faz, como um bom jornalista que esse câmera é? Ele fala com a Lara pra Lara poder entrar, ou ele mesmo vai até a recepção e pergunta quem era aquele homem que entrou. Não, ele simplesmente observa e fala, tenho nada com isso mesmo. Quer dizer, a gente não sabe, né? A gente só viu ele observando. O que ele pensou vai ficar em mistério. A gente só tem voice-over do próprio Bolsonaro mesmo. Aí, beleza, a família se reúne, começam a falar, tipo, a gente não sabe de nada. Chega uma enfermeira distribuindo café pra todo mundo, sabe Deus por quê. E a Michelle agradece dizendo obrigado. Ou a Michelle transicionou, ou é mais uma evidência de que quem escreveu isso não tirou 5 segundos pra pesquisar nada sobre o idioma que eles estão tentando salpicar aqui no meio do texto. Daí, outra cena muito engraçada é que aí o doutor vai lá conversar com a família, né? E o Flávio fica tentando pressionar ele, falando tipo assim, doutor, a gente vai precisar de uma declaração aqui de imprensa amanhã pra falar. E aí o cara fala, ah, tudo bem. Só que ele fala assim, o meu pai vai querer que essa declaração seja o mais positiva possível. E o cara fala, mas eu não vou mentir. E o Flávio argumenta, mas a imprensa já falou que ele morreu. Você não tá entendendo o que tá em jogo? E a Michelle entra aqui como a voz da razão, falando, calma, tá tudo bem. Você não tá vendo que o doutor tá cansado? E aí o doutor casualmente fala assim, gente, qual que é o antibiótico que ele tá tomando? Como ele sabe que aparentemente houve um antibiótico? Não sei, mas vamos lá. Lembrando que isso tudo é no momento ali que aconteceu, a cirurgia acabou de ser feita. E aí eles falam, pai, que antibiótico? Meu pai tomou antibiótico, não? Ah, ele tomou algum antibiótico, sim. E aí eles lembram, falam assim, ai, teve uma senhora que deu 2 pílulas ali pra ele que ele tomou, tem uma semana. E foi só isso que ele tomou. E o médico fala, nossa, ela salvou a vida dele. Ô, gente, é uma pílula feita em casa, que ele consegue identificar como sendo um antibiótico, que ele tomou 2 há uma semana atrás e ainda tá fazendo efeito. Sabe aquele profissional médico que vai dar consultoria? Gente, ele vai ter que reescrever tudo isso, porque não faz o menor sentido. Essas substâncias costumam sair do corpo em tipo 48 horas. Um antibiótico, gente, feito em casa, sabe? Ai, não. Mas aí você lembra que a Dolores tinha falado que ela sentia que ele ia ter uma febre? Era a febre aqui da infecção. Por isso que ela já deu o antibiótico que ela já tinha ali. E aí a Michelle dá a única explicação possível. Ela foi enviada por Deus, doutor. Gente, fora o fato de um médico que fez toda a cirurgia, sabe, que deve ter feito a antisepsia do paciente, antes, depois, né? Tudo com todo um cuidado, mas o médico está aqui dizendo que não. O que deve ter salvado a vida dele deve ter sido as pílulas que a doidinha de bairro deu pra ele. E que ele tomou sem conhecer ela, sem saber o que estava dentro. Gente, nesse meio tempo, a gente também vê, né, no voice-over, que o Bolsonaro tem alguns pensamentos paranoides. Então ele vê os enfermeiros, ele fala, aquela ali tem um olhar frio. E se todo mundo aqui dentro for de esquerda? E se todo mundo aqui dentro for um adorador do Lula? O termo usado é esse, tá? E aqui a gente vê ele tentando acordar, e ele vê aquela enfermeira de olhar frio com uma faca na mão. E ela atravessa o quarto em direção a Laura, que tá sentada num canto. E aí ele tenta fazer uma coisa, mas ele não vai conseguir. Ufa, foi só um sonho.
Aparentemente o roteiro percebeu que não tinha muita ação acontecendo, né? A ameaça não era tão grande assim. E aqui é o momento que eles falam, tipo, não, a gente vai ter que dar uma embelezada nisso daí, porque não tá tão emocionante. Esse filme não vai se sustentar, não vai se justificar se a gente só contar a história. Então vamos, né, permitir voar aí. Agora estamos no andar de cirurgia e nós temos o Benito saindo de um elevador aqui. Como ele já entrou e já chegou nesse nível do hospital, não sabemos. Só que aí um policial vê ele, manda ele voltar, só que antes dele voltar, o que ele vê? O Tato, vestido de jardineiro, encontrando o Luiz da equipe do Bolsonaro. Não só isso, como o Luiz abre a porta para o Tato entrar. E aí o Benito é o único que vê isso, percebe e fala, tem alguma coisa de errado, esses dois estão trabalhando juntos, o que está acontecendo? E aí nós vamos ver o quê? Ele falar com o policial que tá do lado dele, tipo assim, isso aqui tá meio esquisito, olha, eu já tinha visto aquele cara antes. Não, ele guarda pra ele, porque novamente ele tá... Tenho nada com isso. Aí, beleza, o Tato chega onde o Bolsonaro está, só que aí o Luiz, que deixou o Tato entrar, e o Hugo estão lá. O Hugo vê aquilo e fala, o que é isso aqui? Eles vão pra cima do Tato, o Tato sai correndo, o Hugo fala, Luiz, fica aí, cuida dele, e dá a perseguição ali pro Tato, que sai fugido. E é isso, gente. Aí a gente vê o Benito comentando com a Lara. Tipo assim, ó, eu vi uma coisa esquisita. Aquele seu amigo que toca bateria. Ela, o Tato. É, eu vi ele entrando lá, que coisa esquisita, né? E aí o que eles veem? Eles veem o Tato saindo do hospital, disfarçado ainda de jardineiro, né? Ele passa ali no meio de todo mundo, ninguém acha nada de estranho. Esse homem que saiu de dentro do hospital, mas ninguém tenta falar com ele. E ele joga alguma coisa num canteiro. Vendo isso, a Lara e o Benito vão ali tentar ver, e o Benito deixa claro que ele desconfia da Lara. Porque ele fala assim, o que é que eu tô procurando? Ele tava lá pra terminar o trabalho, e a Lara, você acha que eu tô envolvida? E o Benito, não sei. Aí, beleza, né? Eles viram que ele jogou alguma coisa ali. Só que eles falam, tá muito escuro, né? Deixa pra lá. E eles saem. Gente, vamos lembrar que essa repórter que foi estabelecida, que ela vai fazer de tudo pra dar uma notícia em primeiro lugar. Ela viu um babado desses e ela não é capaz de, sei lá, arrumar uma lanterna, de ficar ali com o flash do celular por horas a fio, determinada a encontrar o que foi jogado. Não, eles só falam, tá muito escuro, deixa pra lá. Porque o roteiro precisava que eles deixassem pra lá nesse momento, né? Mas até porque o quê? Ela vê o Hugo saindo e a Lara vai lá e fala assim, Hugo, você tá ajudando esse cara. Hugo, tanta gente vê ele como racista. E aí ele fala, não, mas Lara, ele é meu amigo. Aí o Hugo começa a dar lição de moral na Lara. Ele fala tipo assim, é verdade, ele já falou umas coisas burras mesmo, mas ele pediu desculpas. Vocês nunca pegam um pedido de desculpas, né? Esse é o problema com vocês, elite. Eu não sei desde quando jornalista é elite, né? Se for, é porque a família já era elite antes, mas enfim. A gente sabe que existe essa teoria da conspiração aí, que algumas pessoas acham que jornalista é elite. Mas aí ele fala... O problema com vocês da elite é que vocês acham que sabem o que é melhor pra nós, o que nós deveríamos fazer, como deveríamos votar, como deveríamos pensar. São vocês que desprezam a gente. Ele nos trata como qualquer outra pessoa, com calor, amor, amizade, raiva, ódio. Chame ele do que você quiser, eu conheço ele. Aí ele entra, leva os policiais pra dentro, ninguém mais viu que esse cara saiu do hospital e jogou uma coisa no mato, né? O Hugo que tava procurando ele também não pergunta pra ninguém se viu esse homem saindo. E a Lara também não fala nada, não volta a procurar, só vamos esquecer que isso aconteceu. Aí, gente, é mais um momento muito característico de cultura brasileira. As pessoas aparecem levando velas e segurando tochas na mão. E aí elas formam um display de velas escrito mito, a lenda. Tão grande que os helicópteros conseguem ver lá em cima. E aí a Lara olha pra isso e ela sente um calor ali e fica claro que algo de transformador está acontecendo aqui. Qual foi a última vez que você viu manifestantes brasileiros acendendo velas dessa forma, fazendo display com vela? Cerveja, obrigado. Aí, beleza, né, gente? A gente vê o quê? O Bolsonaro acordando, o médico falando com ele, tipo assim, o senhor tá com dor? E ele fala, ai, minha família. E aí, a família entra pra dar um beijo nele. A primeira coisa que ele fala é, Michele, a linda. Sim, em português. E aí ele pergunta, e a nossa amada Laura, como ela está?
Porque o que o filme quer mostrar aqui é que ele é um cara tão altruísta, tão ligado à família, que as primeiras questões dele não são sobre ele, são sobre a família. Né? Se você não tinha entendido isso até agora, o filme tem que martelar isso pra ver se vai entrar na sua cabeça. Mais um momento muito esquisito entre Carlos e papai, porque ele fala: eu só quero você, papai. Óbvio que é em outro contexto, mas gente, você tira isso aqui de contexto, parece um dark romance, tá? Mas aí o que acontece? O Jair, ele pergunta, tipo assim, e aí? Como que vai ser? Que dia que é o debate? Eles falam, quinta-feira. Ele fala, não, eu tenho que sair daqui. Eu tenho que sair daqui. E aí os filhos começam, tipo assim, será possível que ele vai continuar conseguindo concorrer? Será que a gente tira ele daqui? Não, não dá, ele tá muito delicado. Aí beleza, a gente chama uma coletiva de imprensa, o médico aqui tentando dar uns detalhes médicos que não fazem muito sentido. E aí o Baltazar vai e fala, né? Tipo assim, mas ele acordou? Como que tá o humor dele? Aí o Eduardo tenta responder e a Lara pergunta, ele vai concorrer ou não? Porque apesar das coisas transformadoras que estavam acontecendo, ela voltou ao estado padrão dela, né? E aí o Eduardo confronta ela, fala assim, de acordo com você, com a sua empresa, ele morreu. E aí, você não vai pedir desculpa? E ela, mas a empresa já pediu desculpa? Ele fala, não, eu quero ouvir de você. Ela fala, desculpa, tá bom? Mas e ele vai concorrer? Aí o Eduardo do nada fala, deixa eu falar uma coisa pra vocês, meu pai vai ser o próximo presidente do Brasil. E aí a Lara, tipo assim, deixa a gente subir, a gente precisa de uma entrevista, uma foto, qualquer coisa. Aí o Baltazar concorda com ela, tipo assim, vai ajudar a dispersar os rumores, os boatos. E aí o Eduardo sai e deixa todo mundo falando sozinho. Aí a Lara recebe uma ligação do Tato, ela fala, tipo, eu te vi, o Benito te viu. Aí ele fala, tava tentando fazer aqui nosso papel. Ela, será que a gente tá trabalhando para as mesmas pessoas? E o Tato fala, a gente tá trabalhando contra o Bolsonaro. Só que aí a Lara, né, como uma boa jornalista, ela vira e fala, nós quem? A gente quem? De quem que você tá falando? E o Tato não dá muita satisfação pra ela. Beleza, a gente tem um corte aqui, porque nós vemos que a Lara agora ela tá farejando que tem algo de errado, né, agora. E aí, o Luiz, ele chega com uma bebidinha pra todo mundo, fala assim, eu coloquei um pouquinho de rum aqui dentro, toma aqui, gente, vai fazer uma pausa, vai descansar. Aí o pessoal sai, deixa ele sozinho lá dentro do hospital, onde o Bolsonaro está, e ele é quem tira aquela foto famigerada. O problema é que aqui a foto é tirada já depois da cirurgia. A foto que vazou, no nosso caso, era durante, supostamente, que pegou médico sem luva, etc, etc. Mas aqui é ele já se recuperando. Então o Luiz tem toda a oportunidade de ajustar o braço dele como tá e tudo mais, pra fazer ele parecer mais morto do que ele já tá parecendo na hora dessa foto. Aí, a Lara tá sentada lá na recepção, ela recebe uma mensagem de texto de um número desconhecido, ela abre essa mensagem e é a foto. Ela fica, uai, quem me mandou isso? E aí o Luiz chega perto dela e fala, é tudo fachada, sabe? Eles parecem essa família feliz, mas eu convivo com eles, eu sei que não é bem assim, não. Eu tô convivendo com eles essa campanha inteira, esse homem é perigoso. Eles são tipo os Corleones, esse homem é morte pro Brasil. Bolsonaro é morte, Bolsonaro é uma peste. Só que aí a Lara pergunta pra ele, e isso justifica matar ele? O Luiz fala, minha filha, toma, você tem aqui a sua reportagem. Ela, e vamos falar de reportagem então, com quem você tá trabalhando? Você tá trabalhando para o partido dominante? Aí o Luiz sai andando sem responder nada, a Lara tem rápida mudança de expressão, vira pro Benito e fala assim, a foto que eu consegui. Aí o Benito fala assim, Lara, você tá trabalhando com esse tal de Tato? Aí ela, é da sua conta, meu filho? Pelo amor de Deus, porque eles têm que ser meio agressivos, né, pra provar que eles não são boas pessoas. Aí o Benito fala, que tal essa aqui? Aí ele tira uma arma, mostra pra ela e fala assim, foi isso aqui que ele jogou lá no canteiro, que eu achei, que agora tá de dia, né, tá iluminado, ele consegue ver o canteiro. Eles esperaram até agora, ninguém achou uma arma jogada no canteiro, tá? Esse lugar que tá cheio de policial, etc, etc. De novo, se eu fosse a galera desse hospital, o jurídico já tava aqui, ó. Eu tava lendo em voz alta pra eles o roteiro integral. Só que a Lara meio que tenta desconsiderar, ela fala tipo assim, meu filho, você tá exagerando. Aí ele larga a arma em cima da mesa e vai embora, larga ela sozinha. E ninguém no hospital vê, ninguém no hospital estranha ter uma arma em cima da mesa dessa repórter que nem deveria estar lá dentro. Mas enfim, o esquema de segurança não existe.
Beleza, a Lara então pega essa arma com um guardanapinho, joga na lixeira, sai também. E aí a gente vê que essa foto que o Luiz mandou pra ela foi publicada como sendo uma exclusiva dela. Aí a gente tem uma cena do Paulo Pontes ligando pro Tato falando assim: meu filho, você sabe que eu tenho um tanto de cliente, tem vários outros candidatos que eu apoio. E eu adoro ficar ligando pra eles, mas agora tá acontecendo uma coisa que eu não gosto. Eles estão ligando pra mim. Resolve isso, você vai ter que terminar o trabalho. Aí o Tato, o quê? Passar o Aurélio no cerol? Aí ele fala, não, que Aurélio o quê, menino? O paciente, como ele só tá ferido, você vai ter que ir lá e terminar esse trabalho. Corte, a gente vê a família conversando, o Eduardo fala, gente, quem tirou essa foto? O que está acontecendo? Ninguém vai lá no hospital denunciar, fala, tipo assim, isso aconteceu, cadê as imagens? Não, eles conversam entre eles, falando, tipo assim, quem pode ter sido? E aí o Carlos fala, sabe em quem eu não confio? No Luiz. Quem que trouxe a gente pra Juiz de Fora? O Luiz. Quem que ficou insistindo, falando que a gente tinha que fazer esse palanque aqui? O Luiz. Não confio nele. E aí todo mundo fica tipo, uau, o Funko Pop é inteligente mesmo. O filme fez pouca publi pra Michelle, né? Então aqui a gente tem uma cena dela saindo do hospital com o Zinho. E o Zinho não, é Zico, mas é porque eu brinco que deveriam trocar o nome desses três amigos pra Kiko, Zinho e Lindo. Mas enfim. O Zico tá ali tocando violão para as pessoas que estão lá prestando apoio. E a Michelle sai aqui muito bondosa, muito caridosa, dando garrafas de água para todo mundo, para ninguém passar mal, né? Olha como ela é tão caridosa. Beleza, a gente vê mais um repórter, agora ele se chama Antônio, falando, né, sobre as manifestações, as pessoas apoiando, as pessoas cobrando saber quem tá por trás desse ataque. E aí volta pro Bolsonaro acordando. Ele tenta levantar e aí ele cai na beirada da cama, né? Que a gente sabe que se isso tivesse acontecido, teria quebrado a bacia. Mas aí entra uma pessoa, um enfermeiro homem, que é descrito como negro e afeminado. E aí ele chega, tipo assim, o que você tá fazendo? Você é impossível, você é o pior paciente que eu já tive. Ajuda ele a levantar, bota ele na cama. Esse menino, junto com a Renata, que é outra enfermeira, que ela é descrita como legal, eles ajudam a colocar os equipamentos todos de volta. E aí o Bolsonaro fala que precisa de um banho, o Gaspar fala, ai, quem não precisa, né? Ai, fica quieto logo, você é o pior. E aí ele fala, sim, caso os senhores estejam se perguntando, eu sou gay. E aí, tipo... É porque só pela descrição do personagem, talvez a gente não percebesse, né? Então a gente precisava disso confirmado como diálogo. A gente já mostrou que existem mulheres que apoiam o Bolsonaro, né? A gente já mostrou uma pessoa negra que apoia o Bolsonaro. Então agora a gente precisava de mais um e um gay, porque afinal não teve a moça lá perguntando, e os gays? Agora a gente tem que ver os gays. Só que o Gaspar, ele deixa claro, tipo assim, não, eu não vou votar em você. Porque esse é um diálogo que eles têm. Aí tá, a gente vê os filhos ali conversando com o médico, tipo, não, a gente precisa que ele fale com o público, o médico fala, ele não vai falar com ninguém, eu já cansei de falar. E aí quem chega, gente? Quem chega? A Dolores. Aquela velha com uma velha. Velha, tem uma velha. Velha sem noção. Vilas velhas, grupo de velhas. Sempre o quê? É sempre o quê? Ela só fala assim, tipo assim, não, eles vão querer que eu entre. E aí a Michelle fala, manda entrar. E aí que eles descobrem que é ela. Aí beleza, ela dá mais aqui algumas pílulas pra ele. Ninguém parece ver um problema com isso. Esse homem que está tomando remédios, acabou de fazer uma cirurgia. Tomar uma substância não controlada não é algo que preocupa ninguém. E aí ela tá aqui falando com ele, tipo, não, porque Deus te poupou, que não sei o que, tem que beber muita água, porque você é o futuro dessa nação. E aí ele fala, tipo assim, você acha que eu vou conseguir ir no debate? E ela fala, você estará lá. Aí a gente vê a Lara conversando com o Carvalho, que é o advogado do Aurélio. E ela fala, tipo assim, como é que vocês explicam isso? Quem que tá pagando vocês? Ele, ó, é confidencial. Beleza, mas é porque a gente sabe que esse cara, ele tem ligação com o FLP, ele já teve ligação com um tanto de outros movimentos políticos, você quer convencer a gente que ele era só um doidinho de bairro agindo sozinho? E o Carvalho, meu filho, mas você tá mexendo com a mãe dele, sabe? Ela já tá tão preocupada, aí ela, então é a mãe que tá pagando? Ele, não posso te falar isso que é segredo. Aí ela, mas aí vocês acham ruim as pessoas terem teoria da conspiração, mas vocês não contam nada pra gente? Aqui outra coisa que eu acho engraçado dele sentando colocar um pouquinho de português no meio, é que as pessoas se referem ao Bolsonaro como Senhor Bolsonaro. E é muito engraçado porque eu não me lembro nenhuma vez na minha vida de ver nenhum brasileiro chamando ele de Senhor Bolsonaro.
Jair Bolsonaro, né? Presidente, ex-presidente, presidiário, arrombado, outras coisas, isso eu ouço bastante. Agora, senhor Bolsonaro, eu não me lembro nunca de ter visto nem a mídia, né? Porque a Lara é uma figura da mídia. Mas eles se referem com ele com bastante frequência como senhor Bolsonaro aqui. E aí a gente vê o Flávio Eduardo assistindo, né, a Lara confrontando esse advogado. E eles falam, ai, o que tá acontecendo com ela? Ela tá diferente, né? Aí eu falava, nossa, ela tá até parecendo uma jornalista. Aí aqui a gente tem uma história do Bolsonaro contando de quando ele quis virar paraquedista, ele precisava ter 6 pulos, aí no 5º ele bateu num prédio, quebrou todos os ossos, o povo começou a chamar ele de cavalão, e aí ele fez o 6º pulo dele todo enfaixado mesmo, e aí eles tentam fazer uma conexão com o título do filme, né? Que é Dark Horse, Cavalo Negro, que será uma coisa meio o azarão. E aí eles estão mostrando que, tipo assim, essa imagem de Pangaré sempre esteve conectada com ele, né? É destino, as coisas são destino, é por isso que a Dolores chegou aqui com remédios mágicos. Tudo aqui, ó, é encaminhado por Deus. Este meio que é um filme gospel, aparentemente, né? Só que esse papo não está aqui só pra fazer você achar que ele é incrível. Esse papo está aqui pra mostrar que o cavalão, ele tem planos. Esse Pangaré, ele fala, tipo assim, não, gente, eu tenho que fazer campanha. Do mesmo jeito que eu não desisti quando eu era paraquedista, eu não vou desistir aqui agora. O médico não vai deixar eu sair, mas eu tenho um plano. Aí, beleza, a gente vê o debate começando, o Francisco Alves falando, tipo, não, a gente condena esse ataque, ninguém concorda com isso. E aí, o que acontece? O Bolsonaro com os filhos dele, com a ajuda do Gaspar, que sim, é o enfermeiro gay, eles vão lá e armam tudo pra ele conseguir fazer um discurso pra ser gravado e postado nas redes sociais. Esse discurso tá microfonado pra ser tocado do lado de fora, tá? Só que assim, o médico não podia saber. E de novo, né, se eu fosse do hospital eu entraria com processo, porque essas ordens médicas estão sendo descumpridas contra ordens expressas do médico, na frente do médico, porque tá tocando lá fora, tá todo mundo ouvindo, mas o médico não toma conhecimento, ninguém vem interromper, ninguém vem falar, tipo assim, gente, não era pra esse homem estar fazendo discurso agora. Enfim, né? Mas a gente precisa lembrar que a gente tá vivendo uma fanfic de direita. As fanfic de esquerda, vocês devem lembrar, né? Que era aquele povo falando as historinhas bonitas, que todo mundo sempre era muito politicamente correto e aí no final todo mundo aplaudia. É isso que tá acontecendo aqui, só que as pessoas são politicamente incorretas. E aí, ele faz esse discurso inteiro, né? Eles filmam e aí as pessoas que estão assistindo nas redes sociais, elas começam a desligar o debate porque elas preferem ouvir o que o Bolsonaro está falando, sabe? E aí é nisso que para. E eles contam pra gente que essa live dele viralizou. Aí beleza, né? Todo mundo comovido, todo mundo aplaudindo. Aí eles saem do quarto. O Gaspar entra, né? Porque ele só deu 15 minutos ali, que eram os 15 minutos que supostamente ele estaria de pausa e não entra ninguém no lugar dele. Ele entra e fala, tipo assim, ai, descansa agora. E o Bolsonaro, ai, não era pra eu ter chorado. E aí o Gaspar fala, sabe de uma coisa? Eu entendo porque as pessoas gostam de você. Você não é a mesma porcaria empacotada que a gente recebe por todos os candidatos. O que você fez foi real, foi humano. E aí o Bolsonaro pergunta, então eu tenho seu voto? Aí o Gaspar, que já tá saindo, vira e fala, vai descansar, estrela de TV, amanhã a gente vai começar a andar. Aí a Lara encontra com o Flávio e com o Eduardo e ela fala assim, gente, tem que contar umas coisas pra vocês. Eles, uai, agora você é boazinha? Ela, ó... Eu ainda acho que o pai de vocês é a pior coisa que poderia acontecer politicamente. Mas vou falar, o outro lado, eu achei que eles tinham uma superioridade moral, mas eu estava errada, eu me enganei com isso. Então agora eu vou colaborar com vocês por causa disso. Daí eles falam tipo assim, ah, foi o partido dominante, não foi? Não estão envolvidos? Aí ela, gente, isso aí é só conjectura, tá? Não exagera, pega leve aí, mas ó, vocês têm que olhar pra equipe de vocês, porque foi o Luiz que a gente viu fazendo coisa errada, foi ele que me mandou a foto. Então vocês podem ficar de olho aí, porque o Luiz tá ali pertinho de vocês, ele é um perigo. Aí tem uma cena muito engraçada, porque todos eles vão lá confrontar o Luiz, eles demitem ele,
E aí, lembra que eu falei que o Carlos aparece aqui muito agressivo? O Carlos vai pra cima. Mas aí ele pega, ele prende ele contra a parede e fala: conta pra gente quem te contratou, pra quem que você tá trabalhando, é o partido dominante? Aí as pessoas têm que intervir, porque senão o Carlos vai dar porrada nele, sabe? E os policiais, seguranças olham e falam, todo mundo fala, tipo, tá tudo bem. E aí ninguém mais interfere, só eles mesmos que tentam resolver essa agressão física acontecendo dentro do hospital. De novo. Né, jurídico. No fim das contas, o Hugo separa os dois e fala: vai embora, Luiz, senão o Carlos vai te jogar pela janela. E aí o Luiz sai. Só que aí o Luiz sai e vai conversar com os repórteres. E aí ele começa a falar, né? Começam a mostrar manchetes falando tipo assim: tudo foi encenado, essa história é fake news, se trata de um hoax. E aí dá a entender o quê? Que quem plantou essas ideias de que todo o atentado não seria verdadeiro foi o Luiz, que está por trás do atentado. Gente, só uma pessoa inteligente perceberia isso. E eu entendi. Aí a Lara, a nossa ex-militante de esquerda, essa repórter agressiva, né? Ela vê essas manchetes, ela vê que o jornal do Baltazar publicou um desses. Então ela vai pra cima do Baltazar e fala: como é que você publica uma porcaria dessa se você sabe que não é verdade? Aí o Baltazar fala assim: ó, minha filha, você sabe que tá todo mundo aqui tentando conseguir uma imagem, tentando entrar lá, ver alguma coisa pra gente ter provas. A gente não pode. Por que eles não deixam a gente provar? Dá a prova pra gente então, médico. Fala com a gente. Aí a Lara fica muito revoltada com essa abordagem. Ela sai pisando duro e ele fala assim: tô ficando preocupado com as suas lealdades, Lara. Não era ela que era de esquerda, ele não era um cara mais neutro? Não eram essas as personalidades? Tudo bem, ela, a gente tá vendo que ela tá passando por uma transformação, mas por que ele mudou? Aí, beleza, aqui a gente vê o Bolsonaro descobrindo, né, essa história de que seria encenado. E ele fala: não, deixa o povo entrar. Manda o povo vir aqui, eu vou mostrar minha cicatriz. E o povo fala: não, pai, não pode fazer isso. E aí nós temos um momento muito comovente, em que o Bolsonaro olha pros filhos e fala assim: eu nunca mostrei muito afeto pra vocês quando vocês eram crianças. Eu nunca recebi afeto nenhum do meu pai, mas isso não é desculpa. Mas a gente fez coisas juntas. A gente ia pescar, a gente acampava perto dos rios. Nós fizemos tantas coisas divertidas. E aí o Carlos fala: ai, a gente amava. E o Flávio fala: você fazia a gente marchar e te saudar como soldados. E ele falava: mas vocês eram meus soldados, meus soldadinhos. Parece o Bolsonaro que vocês conhecem? Parece a relação familiar que a gente conhece desse povo? Não, gente, isso aqui tá me dando dano psíquico, porque eu não consigo nem imaginar. Eu falo com esse tom de voz, porque eu consigo imaginar o Jim Caviezel falando tipo assim: agora eu vou entregar tudo, agora meu Oscar vem. Agora eu vou mostrar o que é amplitude emocional. Mas é uma amplitude emocional que a pessoa nunca deu, gente. Sabe? Mas tá tudo bem. Aqui a gente tem que ter essa coisa da família, porque se o Bolsonaro fala o tempo todo que a família é o mais importante pra ele, a gente tem que ver isso, né? E aí eles juram, né, que vão proteger, e o pai falando também que vai fazer tudo por eles, enfim. Aí a gente vê o Gaspar tentando ajudar ele a andar, e aí o Gaspar já tá super amicíssimo dele, e fala com ele, tipo assim: anda, bicha, anda. E aí o Bolsonaro fala: que é isso? Você virou um fascista? Tá assediando um paciente assim? E aí as pessoas em volta começam a aplaudir. Eu falei que era uma fanfic de direita. Eu falei, gente. É igual aquela fanfic lá de todo mundo no trem começou a cruzar as pernas e todo mundo aplaudiu. É exatamente o que acontece aqui. Tá? Mas pelo menos a fanfic de esquerda era postada no Facebook. As pessoas não tinha ninguém pedindo 134 milhões pra bancar o filme, enfim. Era só uma coisa que as pessoas falavam ali pra parecer bonito uns pros outros. A direita, claro, né? Tem que ter uma coisa um pouco mais megalomaníaca. Aí, galera. Aí. Aparece um monte de gente, a gente vê o Tato e o Jorge, o Tato começa a tocar bateria, e aí as pessoas começam a se preparar, e começam a chegar vans e mais vans lotadas de gente do lado de fora do hospital, e as pessoas estão saindo, fazendo barulho, e elas gritam, e elas batem nas paredes, todo um auê, toda uma convulsão social, e elas começam a tomar o gramado do negócio, e a polícia não faz nada. Aí a gente vê a Ana e a Júlia, aquelas mulheres
que a gente viu lá no começo, comovidas, que são aqui pelo capitão, elas ficam super assustadas aqui, tipo, meu Deus, o que está acontecendo? E eles derrubam o display de velas que foi feito para o Bolsonaro do lado de fora. Aí acontece uma coisa que eu não entendo muito bem. Tudo dá a entender que o Tato foi quem chamou essas pessoas, ele tá andando com essas pessoas e tudo mais. E aí aqui aparece o Tato falando: uma ordem urgente de dispersar foi dada. Voltem para suas casas, suas cidades, para onde vocês pertencem. Essa área tá fora de limites para vocês. Por favor, saiam em paz e ordem. Por que ele falou isso se foi ele que trouxe essas pessoas? E aí também ninguém estranha, sabe? As coisas são muito mal explicadas. Eu tenho a impressão que não era pra ser o Tato. Já eram pra ter trocado o personagem aqui, colocar o policial. Mas enfim, né? Passou aqui batido na 7ª versão desse roteiro. Enquanto os desordeiros estão tomando conta do gramado e antagonizando com os pacíficos manifestantes que estavam ali dando apoio, o Tato e o Jorge entram no hospital. De novo, assim, eles passaram pela porta, acabou, tá, gente? Não tem recepção, não tem segurança lá dentro, ninguém olha uma identidade, nada. Eles só vão entrando e agora a gente sabe que nós estamos chegando no clímax do filme. Aí o Bolsonaro, ele escuta o caos acontecendo lá fora e ele fala: vamos lá, a gente vai dar porrada neles, vamos lá, Eduardo. Não, que a gente tem que ir lá, a gente vai chutar eles. E o povo fica tipo: ai, calma, não é pra tanto, segura aí, vai deitar. E aí ele inclusive fala: me dá uma arma que eu vou ficar acertando eles aqui de cima. Ai, gente. Ai, a tentativa deles de fazer um filme de ação e transformar o Bolsonaro no herói de ação é tão maravilhosa. Ai, eu tô sóbrio demais. Aí tem toda uma descrição do confronto, e aí as pessoas são divididas entre apoiadores e desordeiros, baderneiros. E aí 2 bandidos vão pra cima do Zico, que tá lá tocando violão. O Zico tenta bater neles com violão, os 2 vão embora. Gente, as coisas são assim incríveis. Fanfic de direita é uma coisa muito engraçada. As pessoas estão entrando, o Flávio manda nos policiais, a Lara manda nos policiais. Todo mundo aqui começa a entrar no meio da ação, todo mundo se envolve, ninguém foge, ninguém vai embora, ninguém tenta buscar segurança, ninguém fecha o hospital falando, tipo assim, putz, todo mundo que tá aqui dentro, todos os pacientes estão em risco? Não, nada disso acontece, tá? Aí a gente vê a Lara e os outros repórteres indo cobrir essa invasão, e o povo que tá ali tá quebrando tudo, começa a quebrar as câmeras também, numa coisa que se parece muito com o 8 de janeiro, né? Mas no caso, os manifestantes e os baderneiros eram as mesmas pessoas. Esse aí também é um momento muito engraçado aqui, ainda no momento da invasão, né? Em que tem uma mulher, uma das defensoras ali, que ela começa a afastar os baderneiros tentando bater neles com uma bolsa. E, tipo a cena do Zico lá. E isso também é muito engraçado porque o roteiro coloca uma mulher, Karina, interrogação. Eles nem decidiram o nome dela até hoje, porque ela precisava ter um nome, aparentemente. Ela não podia só chamar, tipo, Mulher 37, Apoiadora 37. Não, ela tem que ter um nome. E aí, eles ainda não decidiram na 7ª versão do roteiro. O Jorge entra no elevador do hospital, ele desmaia o enfermeiro que estava levando uma moça na cadeira de rodas e ele pega as roupas desse enfermeiro. 2 policiais veem o Jorge saindo, veem o cara desmaiado no hospital, vão pra cima dele, mas o Jorge se livra dos 2 com um chute. Incrível, né? Nesse meio tempo, o Flávio acha a Dolores desmaiada no chão, vai lá acolher ela, falando: não, tá tudo bem agora. Porque ela foi agredida pela galera. Babado, né? O pau tá torando. Acabou, gente. Acabou a ação, tá? Já temos 99 páginas, a gente só tem 107 pra terminar. Então aqui simplesmente dispersa. O Jorge chutou todo mundo, mas vai embora. Aí todo mundo lá fora também percebe que vai perder, vai todo mundo embora. E aí fica tudo em paz. Quando o Flávio acha a Dolores, já é porque tá indo todo mundo embora. Antes disso, ninguém tinha se importado com a velha triste. Aí no dia seguinte a gente vê o Bolsonaro já se sentindo melhor, numa cadeira de rodas. E ele promete pra Michelle que ele só vai fazer campanha por 2 semanas, depois ele volta a ser delas. E aí ela fala: mas e se você ganhar? E aí ele, muito humilde, não fala nada, mas ele começa a imaginar o cenário em que ele ganha. Provando que agora ele saiu daquela fase além que ele falou que ele sempre seria o azarão. Agora
a humildade dele dá uma osciladinha que ele pensa, e se eu ganhar? Aí beleza, os filhos estão batendo boca com o médico de novo. O médico tá falando, eu não vou deixar ele embora. Aí os meninos falam, ele vai sair daqui hoje porque a gente tem que provar pra mídia que aconteceu alguma coisa assim. Todo mundo tá falando que foi mentira. E aí o médico fala tipo assim, ó, liberar ele eu não vou. Mas assim, transferir é outra história. Vamos transferir ele lá pro Albert Einstein em São Paulo, porque eu conheço a galera de lá, eu sei que ele vai estar em boas mãos. Aí beleza, quando concordam em transferir ele, o Tato liga pra Lara de novo e fala assim, ele vai sair pelo SUS, vai lá, tenta fazer uma imagem. E a Lara desliga o telefone, não antes de dizer, vá te lascar. E aí ela mostra pra gente que o arco dela está completo. Ela se transformou completamente. É a única pessoa que tem um arco de história nesse filme inteiro. A Lara é a nossa protagonista, gente. O resto não teve transformação, não teve epifania, não teve nada. Mas aí, beleza. A gente vê o Bolsonaro muito simpático aqui saindo, se despedindo do Gaspar, que é o enfermeiro gay. Ele se despede do médico Dr. Tavares, da enfermeira Renata, que era a enfermeira legal. Aí, quando ele sai, a Lara tenta falar com ele, o povo não deixa, fala com ele, ó. Tem que lembrar, pai, é rapidinho, tá? Não é pra se demorar, só passa e entra no carro. Aí quando ele sai, ele encontra Dolores. E aí ele fala em dialeto do Amazonas, né, da Amazônia, o inglês é um pouco ambivalente. Ele diz, obrigado, Dolores, em dialeto. Gente, não teve 5 segundos de pesquisa. Não teve a capacidade de chegar pra alguém brasileiro e falar como seria aqui, o que aconteceria. Nada, nada. Mas aí, beleza, o Baltazar tá aqui pedindo uma entrevista, ninguém dá. Aí o Bolsonaro para pra mostrar pra aquelas duas meninas que a gente viu lá, que só estão aqui pra mostrar que algumas mulheres votam no Bolsonaro. O Bolsonaro mostra pra elas a cicatriz, fala, olha o que fizeram comigo. Enquanto isso, Carlos, esse filho amoroso, tá o tempo todo, por favor, papai, vamos para o carro. Aí, beleza, o filme faz questão de falar que ele tira uma selfie com 2 adolescentes, aí ele para com uma mãe que está ali com suas crianças, e ele pergunta para a mulher, você está registrada para votar? No Brasil, em que o voto é obrigatório. Gente, sim, existem formas de uma pessoa estar com o título, né, não liberado para votar. As coisas podem estar erradas ali, a gente precisa justificar, normalizar o nosso título às vezes. Precisa, mas gente, isso não é uma questão. A gente nunca vê os nossos políticos falando sobre esse tipo de coisa ou perguntando para as pessoas se elas são registradas. É lógico que elas são obrigadas a ser. E ele ainda brinca com elas, tipo assim, registra as crianças também. Vou falar nada não, né? Vai que pintou um clima. Aí, beleza, tem essa multidão aqui, né? A Lara vê o Tato, ela vai pra cima dele, porque ela tá chamando a polícia pra prender ele. Só que ele tá com muita gente no meio. Então a Lara vai pra cima dele sozinha. Essa repórter, ela tá tão transformada que ela não tá com uma câmera, ela não tá com nada. Ela só vai lá com a intenção de que ele seja preso mesmo, porque o certo é o certo, né? Aí ele pega uma arma, põe na barriga dela, aí ela congela, ele vê o Hugo vindo de um lado, os policiais vindo de outro, e aí ele vai embora. O Jorge, que também estava presente nessa cena, mas não tinha sido muito descrito até então, ele também vê o Tato indo embora e fala, não, eu vou também, né, que eu não sou mais bobo que os outros. Se tá todo mundo abortando a missão, eu vou também. E aí ele foi. Aí a gente vê o Tato e o Jorge chegando no hotel, no telefone com alguém, falando tipo, se a gente fez tudo que a gente podia, a gente tentou. Só que aí o Tenente Ramos chega lá com o resto da polícia, mete 2 pipocos neles e com 2 pipocos mata os 2, ninguém erra nada, não tem bala perdida, né? Realmente muita eficiência aqui dessa polícia que não demonstrou eficiência em nenhum outro momento. E aí o Tenente Ramos entra lá com o Hugo, que não é policial, né? Um cara da campanha do Bolsonaro que por algum motivo foi permitido acompanhar essa operação. Essa é mais uma parte que infelizmente eu não duvidaria se fosse legítima, né? Apesar de que eu acho que se tivesse acontecido essa execução a gente teria ouvido falar. E assim acaba mais uma cena muito bizarra dessa fanfic. Aí entra um textão falando que em 2018 ele venceu a disputa eleitoral. Aí fala também que o atacante, que eles chamam de assassino, Aurélio Barba, foi considerado, não foi considerado culpado pela justiça por causa de insanidade.
não foi bem o que aconteceu. Ele foi considerado inimputável, mas ele foi preso ainda assim. Ele está dentro de um estabelecimento porque ele foi considerado uma figura periculosa para a sociedade e ele recebe tratamento psiquiátrico. Ele não está em liberdade, né? Ele está sendo acompanhado o tempo todo para ver como que esse mental, esse psiquiátrico dele se desenvolve. Mas o filme não fala nada sobre isso. Faz parecer que ele foi inocentado solto e ó, beijo. E aí, gente, o filme tem a cara de pau de colocar no final o Paulo Pontes assistindo o momento da posse. E tem uma pessoa assistindo com ele que é descrita como um homem alto e magro, careca, sério, com um porte muito sério, sisudo. Ele poderia ser um ministro da Suprema Corte. Poderia. Gente, o tanto que esse filme tenta insinuar, sabe? É tanta covardia, eles não têm coragem de falar as coisas. E aí fica naquela coisa do pra bom entendedor, boa palavra basta. Sempre na indireta, né? E o negócio continua, tá? Não acabou ainda não. Com muita imparcialidade, mostrando pra gente que uma investigação descobre que o assassino, que não assassinou ninguém, agiu sozinho, mas a investigação estava incompleta e deixou de fora muitos problemas. Quais? Pra que falar sobre isso, né? Deixa aí no subentendido. Quem tiver que entender, entendeu. É assim que funciona. Aí continua. Em 2022, Bolsonaro perde a tentativa de reeleição por 1 ponto percentual e meio. Acusações de fraude na eleição são rampantes. Acusações de quem? Eles não falam que só do próprio Bolsonaro mesmo, que ninguém com pelo menos um neurônio funcional levou isso a sério, já que o TSE demonstrou várias vezes que não é possível. Ninguém foi capaz de provar que é possível mexer com as nossas urnas eletrônicas. Tem gente presa por causa disso, né, Carla Zambelli? Mas o filme vem aqui jogar mais uma indireta aqui, se cola, colou. E aí eles falam, né? Demonstrações acontecem por todo o Brasil, a maioria delas pacíficas, mas muitos são presos. O que eles não contam é que essas manifestações do 8 de janeiro, que é o que eles estão falando de muita gente presa, né? Elas são o que teve de mais parecido com aquela invasão do hospital que eles retratam aqui. Teve alguma coisa mais parecida? Eu não me lembro. Se tiver, me lembrem aí, mas assim, né? Não sei se foi tão pacífico assim, se eles quebraram o negócio todo, enfim. Até onde eu sei, vandalismo é crime. Tentativa de golpe também. E falando em tentativa de golpe, a última coisa que nós vemos nessa bomba desse roteiro é: Bolsonaro é acusado de tentar um golpe em 2025, é considerado culpado e recebe uma sentença de 43 anos pela Suprema Corte do Brasil. O fim. Gente, o que esse filme me deu de dano psíquico? Eu já li tanto canguiço na minha vida. Gente, eu já li cada coisa horrorosa. Eu às vezes me divirto. Com esse eu me diverti em alguns momentos, né? Não dá pra mentir. Mas eu acho que eu nunca vi uma coisa tão mal escrita. E eu tô falando sério, eu não tenho experiência como roteirista. Eu nunca tentei ser roteirista justamente porque eu sei que eu não tenho a habilidade, né? Não sei trabalhar com esse formato e tudo mais. Mas eu sei que com 2 noites que me dessem, uma pra pesquisar e outra pra escrever de fato, eu fazia um roteiro melhor do que esse. E não ia custar 134 milhões, tá? Inclusive aí, ó, qualquer 10 mil dólares que quiserem me dar, se for limpo, tá? Se não for aparecer polícia na minha porta pra descobrir depois, 10 mil dólares, gente, eu faço uma versão melhor pra vocês aqui, porque, olha, o negócio tá feio. A gente tem aquelas questões de que eles não sabem a diferença de espanhol e português. Eles não sabem a diferença do sistema eleitoral dos Estados Unidos pro do Brasil. E a gente ainda tem uns erros de inglês aqui. Gente, eu fui teacher, tá? Tinha várias coisas que a minha mão coçava, assim, pra pegar a minha caneta vermelha. Equipamento de professor. Minha mão coçava pra pegar essa caneta e sair rabiscando o texto. Porque não tá legal, não tá bom. Sabe, se foram os Norasté aí, a gente precisa ver como que tá o sistema educacional dos Estados Unidos, que o negócio tá drástico. E se foi um ghostwriter, a gente tem que ficar feliz por essa pessoa, porque, olha, espero que ela tenha sido muito bem paga. Ou não também. Sabe o que me conforta? Que esse filme não existe. Tudo indica que esse filme deve virar Lost Media, mas o dano psíquico que eu sofri com ele aqui é real.
Se quiser fazer uma colaboração para me ajudar a pagar as contas de psicólogo, psiquiatra e tudo mais que eu vou precisar para lidar com o estrago feito por esse roteiro ruim, o link do Pix tá aqui, ó, na descrição, tá bom? Obrigado. Por hoje é só, até a próxima. Depois você volta mais.